Eu tive lá secretários que foram verdadeiros voluntários. Eu fui o único governador que teve coragem de peitar, de fazer essa mudança. O crime hoje ganha muito mais controlando território do que com droga. O Brasil enfrentou a maior recessão da história, foram os piores anos da minha vida. Fui eleito governador de Minas e fiz um governo que tirou o Titanic do fundo do mar. Um contrato de 129 milhões de reais não é algo que pode ficar desapercebido e esquecido de forma alguma. Está claríssimo que esse ministro está lá para poder tirar vantagens do cargo que ele exerce. Empreendedorismo e política caminham juntos, esse é o Empreenda Política, o nosso quadro do Empreenda News que conversa com autoridades, políticos, vários episódios aí no canal. Desde já quero te convidar a se inscrever, comentar, compartilhar e participar desse grande movimento. E hoje estamos recebendo uma pessoa que na verdade dispensa apresentações, mas eu não vou me permitir fazer, né? Ele que é natural de Araxá, no Triângulo Mineiro, começou a trabalhar aos 11 anos, passou por frentista, balconista, caixa, vendedor, até assumir o controle total das lojas Zema em 91. Levou a rede de 4 unidades para mais de 430 lojas espalhadas pelo Brasil. Formado em administração, saiu dos mundos dos negócios e entrou na política em 2018, sem nunca ter disputado uma eleição. Venceu com 71,8% dos votos no segundo turno e foi reeleito governador de Minas Gerais em 2022, já no primeiro turno com 56% dos votos. Renunciou ao cargo recentemente para ser pré-candidato pelo Partido Novo à presidência da República. Bem-vindo ao Empreenda Política, Romeu Zema. Uma gratidão tremenda de a gente poder conversar. Prazer é todo meu, João. Satisfação estar aqui em Santa Catarina mais uma vez, esse estado que eu admiro tanto, acho que todo brasileiro admira. É o estado que tem um vínculo forte com o seu partido, né? Acho que o Partido Novo Nacional tem um vínculo muito forte com o estado de Santa Catarina. É um dos estados onde o Partido Novo é mais forte, realmente, é Santa Catarina. Eu queria começar falando, Romeu, você foi empresário durante anos de lá do balcão, né, lidando com a máquina pública, sofrendo das decisões políticas na pele de quem produz, de quem gera riqueza. Né? Quando eu falei aqui essa realidade de ter aberto diversas lojas, no varejo ainda, que é um setor que peleia bastante, né, para sobreviver e tudo mais, qual foi a maior surpresa, né, e o que o senhor faria diferente quando veio para o lado de lá do balcão, quando virou político, né? Qual foi a maior surpresa que o senhor percebeu a assumir a gestão pública e percebeu, peraí, talvez não é bem como eu imaginava, ou não, eu acredito que deu para imprimir um governo diferente e tudo mais. Para a gente ter essa noção do empresário na política, né? João, foram muitas surpresas, eu te diria boas e ruins. Mas uma das surpresas boas, João, que eu tive é que tem muita gente competente no setor público, muita gente extremamente capacitada, só que quando um mau político assume uma prefeitura, um governo, a presidência, o que ele costuma fazer é anular essas boas pessoas, que vão fazer cargos, às vezes, secundários, tomar decisões pouco relevantes, já que o mau político gosta muito de fazer politicagem e não de políticas públicas que realmente vão dar certo e melhorar a vida das pessoas. Mas eu fiz diferente, eleito governador de Minas, fiz um processo seletivo para secretariado. Isso é recorrente, inclusive, no partido, né? Isso é recorrente e é exceção na vida pública brasileira, né? Exato. Lembrando que geralmente quem é eleito leva companheirada, parentada para poder estar trabalhando. E eu não levei um parente, apesar do estado de Minas ter 300 mil funcionários. E Caramba! 300 mil, e eu não levei um parente. Então, acho que é exceção da exceção mesmo, né? Já que político gosta muito de estar levando alguém próximo. Mas... Como é que o senhor fez para atrair esses talentos? Porque a gente sabe que na gestão pública, a questão salarial, às vezes na iniciativa privada a pessoa consegue ter um resultado financeiro maior. Isso. E é recorrente a gente ouvir os políticos, a gente tem que aumentar salário, porque tem que atrair talentos, pessoas competentes em lugares para cumprir, né, com competência a sua função no poder público e tudo mais. Sim. Para poder levar esses talentos, eu levei muita gente, um tanto quanto na minha situação, num pós-carreira. Eu tive lá secretários que foram verdadeiros voluntários.
Foram para poder resgatar Minas Gerais, ficaram lá uma boa parte ou praticamente toda a minha primeira gestão, mas depois nós fomos ajustando. Os secretários de Minas passaram a ter uma remuneração melhor. Eu fui o único governador que teve coragem de peitar, de fazer essa mudança, que foi melhorar os salários dos secretários em 300%, porque lá tinha um salário que era inferior a um secretário municipal de educação, de saúde, de uma cidade pequena. Essa é a realidade de alguns estados, né, do Brasil. Então, era um populismo enorme. E eu falei, não, nós vamos fazer o certo aqui, e levei gente competente. Eram 21 secretarias e reduzimos para 14. É o estado que tem o menor número de secretarias do Brasil. A gente está falando aqui do sul do Brasil, né? Estamos em Santa Catarina hoje, e é recorrente, né, essa questão da má distribuição dos recursos. Minas Gerais também sofre disso, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná são estados que produzem muito, né, e que recebem pouco de volta, né? Dados apontam aí que, por exemplo, Santa Catarina chega a receber menos de 30% do que arrecada, né? O que o senhor enxerga dessa necessidade dessa revisão do Pacto Federativo, dessa descentralização da arrecadação, de cada estado sobreviver mais de si mesmo? Como é que o senhor pensa a respeito disso? Eu sei que a gente tem uma realidade nacional complexa, onde vários estados não são superavitários, têm dificuldades e tudo mais, que a gente também tem que pensar no Brasil como um todo, mas, pelo menos da parte do empresariado, a gente sente uma certa injustiça com quem arrecada tanto, com quem produz tanto e acaba recebendo tão pouco de investimento. A gente está aqui à margem da BR-101, uma rodovia que levou décadas para ser duplicada e já está precisando ser quadruplicada porque não comporta a quantidade de movimento, né? E um estado que gera tanta riqueza não tem recurso para executar. Como é que o senhor pensa sobre isso tudo? Bom, João, nós temos de estarmos dispostos a ajudar quem precisa, né? Mas eu falo que toda ajuda tem de ter limite e ter um tempo também. Eu acho que é muito ruim para qualquer pessoa que hoje ainda é bem jovem, depende do pai, da mãe, continuar recebendo mesada com 25 anos, com 30, com 40, com 50. E o que nós temos criado no Brasil são relações de dependência. Eu falo que nós temos de ter um período de desmame, mesmo que seja de 50 anos, aonde ao longo desse tempo essas distorções vão sendo corrigidas. Vamos ajudar quem precisa, mas nós vamos ajudar eternamente? Eu acho que tempo existe para se corrigir os problemas. Uma criança que vai se transformar em adolescente, em adulto, daqui a pouco não precisa mais de mesada do pai e da mãe. E parece que aqui no Brasil, no setor público, nós criamos aquela criança eterna que sempre está precisando de ajuda ou do Estado ou de outras regiões. Então, eu sou favorável, sim, a nós falarmos, não, ao longo dos 50 anos, esse tipo de ajuda aqui vai sendo reduzido para que haja mais justiça. Dá tempo. Pelo menos fazer um planejamento, né? Exatamente. E não sou favorável a nenhuma mudança brusca. Né? Amanhã acabou. Mas se acabar daqui a 50 anos, for reduzindo ao longo do tempo, concorda que dá tempo para todos se ajustarem? Pelo menos deveria, né? É assim que eu considero, não é? Sim. Pagar mesada para filho de 50 anos não dá certo, né? E aqui no Brasil parece que a gente continua pagando. A gente tem pesquisas que apontam que o eleitor diz que segurança é o problema número 1 do Brasil, né? Está acima, inclusive, da questão econômica. Já né, absorvi muito conteúdo do senhor, materiais que falam de planilha, privatização, eficiência na máquina pública, né? Qual que é o grande plano de Romeu Zema, presidente da República, para a segurança nacional? Ô, João, ano passado eu fui conhecer a experiência mundial mais bem-sucedida de redução de homicídios. Redução de 99%. Eu sempre gosto de repetir, 99% em 4 anos. Isso foi feito num país da América Central chamado El Salvador, e o que eles fizeram lá tem de servir como inspiração ao que nós podemos fazer aqui no Brasil. Eles enquadraram todas as organizações e facções criminosas como grupos terroristas. Com isso, você tem um combate mais intenso, um combate mais efetivo a essas organizações que só aumentam seus tentáculos, pena mínima de 25 anos.
sem direito a nenhum benefício. E eu fui lá para conhecer não só o vice-presidente, o ministro da Segurança Pública, como também conversar com as pessoas que antes viviam um verdadeiro inferno devido à extorsão, devido a assassinatos, devido a uma série de problemas O com a próprio empreendedor sofre, né? O próprio empreendedor. Então, sem exceção. A gente tem casos, desculpa para trazer à tona, Não. a gente tem casos de empresários de Santa Catarina que a gente conhece, que abriram filiais em Rio de Janeiro, por exemplo, e de repente tiveram que lidar com algumas taxas não tão comuns, assim, digamos, para não sofrer com o crime organizado. É, e isso é assustador, que exista um poder paralelo que tem esse poder de prejudicar o empresário, de quem produz riqueza, né? Isso é loucura. E se prejudica o empresário, prejudica muito mais os 60 milhões de brasileiros que vivem em área controlada pelo crime organizado. Quem tem uma vida normal não sabe o inferno que é viver nessas regiões. Eles são extorquidos na conta de energia, na conta de internet, na conta de água, pagando mais caro, porque é o crime que controla essas instalações. O crime hoje ganha muito mais controlando território do que com droga, que geralmente foi sempre tido como ganha-pão desses bandidos profissionais. Então, El Salvador fez a lição, dá para fazer aqui no Brasil. Nós temos de ir na mesma linha. E o que aconteceu com El Salvador? Turismo bombando. Encontrei um brasileiro que vai lá há 12 anos fazer surf, que lá tem ondas boas, segundo ele. Ele falou, ó, antes isso aqui ficava deserto. Depois que a criminalidade caiu, tem turista aqui do mundo todo. As pessoas vão aonde tem segurança. Outro fato que aconteceu lá, 300 mil salvadorenhos voltaram para o país. Moravam principalmente nos Estados Unidos, estão voltando para lá e a economia que estava estagnada voltou a crescer. Então, fica muito claro, aonde você tira o crime organizado, a bandidagem, as coisas prosperam e melhoram as vidas. Falando de El Salvador, eu vi uma política que o presidente adotou lá de embelezamento das praças públicas, revisão da arquitetura, né, essa questão da limpeza, que a gente tem um empresário catarinense, por exemplo, que está defendendo muito essa pauta, que é o Luciano Hang, né? Estava lá em Blumenau, inclusive, a gente esteve junto. Ele fala muito sobre as pichações, acabar com isso, né? Isso deveria ser uma política nacional também, né, Romeu? Eu tenho dito que pichador, para mim, ele é um poluidor visual. Ele deveria ser encarcerado igual encarcera quem está transportando passarinho silvestre. Se o sujeito não está transportando um animal silvestre, não é um crime inafiançável, fica enfeiando a cidade, agredindo. Se ele gosta de pichação, picha a casa dele para transformar num monumento artístico, você concorda? Exato. O quarto dele, né? E não a propriedade alheia. Sou contrário também a morador de rua, que tem virado um grande problema no Brasil. É um problema humano grave. A maioria dessas pessoas dependentes químicos que já perderam totalmente o discernimento e que precisam ser levados para uma instituição de atendimento, mesmo que não queiram, porque eles não têm condição de decidir sobre a vida própria mais. E ficam muitas vezes aumentando a insegurança pública, já que alguns criminosos se aproximam dessas pessoas, fazendo muita sujeira, degradando áreas residenciais, áreas comerciais. Então, é um problema que nós não podemos fazer vista grossa também. Isso não existia no Brasil no passado, existia numa escala muito pequena. Hoje você vai nas grandes cidades do Brasil, virou um estilo de vida ficar acampado em praça, em calçada. Eu costumo refletir, queria saber se o senhor pensa igual, né? O desenvolvimento social, ele é fundamental, essencial, a gente olhar para o ser humano, essa questão que o senhor colocou, né? Assistir realmente as pessoas que estão lá em vulnerabilidade, às vezes por opção, mas às vezes também por incapacidade, né? E talvez a melhor ferramenta seja o desenvolvimento econômico, que é o emprego pleno, o trabalho, para que ele possa encontrar um sentido e se sustentar, né? O senhor concorda com essa visão? Concordo plenamente. E hoje você vê pessoas que são beneficiadas pelos programas sociais, como Bolsa Família ou esses moradores de rua, ser oferecido emprego e as pessoas não quererem. Eu falo que não é falta de oportunidade que está existindo no Brasil, é que aqui se criou uma cultura de que viver da dependência do Estado
é melhor do que você ter uma autonomia, você ter uma vontade própria, querer fazer a sua vida dar certo. Então, o Estado paternalista, ele acaba atrapalhando por esse lado. Eu sei que tem gente que precisa. Uma mãe de 2 crianças pequenas que não tem emprego, ou mesmo que tenha, não consegue ganhar e sustentar adequadamente a criança, que vai precisar de algum cuidado, ela precisa receber. Agora, o que nós temos visto é muito marmanjo de 20, 30 anos, capacitado a trabalhar, que acaba negando ofertas de emprego porque quer ficar vivendo de um bico eventual, sem nenhum compromisso, sem se Para poder qualificar, estar no cadastro lá, né? para poder estar no cadastro. É só renda informal, exato. A gente costuma dizer que nascemos para dar voz para os empresários, né? O Empreenda News tem esse propósito. A gente entende que o empreendedor ele precisa se posicionar, né? O senhor é um empresário que se posicionou. Imagino que deva ter chegado num ponto da carreira, consolidado, financeiramente estabelecido, as lojas funcionando, né? Tomou a decisão de ir para a política, né? O que pesou na época, assim? O senhor tinha essa consciência da eleição? Foi uma surpresa? Porque eu até conversava com a sua assessoria antes de vir para a entrevista, comentaram que na sexta-feira, antes da primeira eleição, o senhor se despediu do pessoal e disse, ó, vamos ver. E aí acontece de ir para o segundo turno se eleger, né? Qual foi o grande fator que levou o Romeu Zema para a política e que pode servir de inspiração talvez para os outros empresários também tomarem voz, se posicionarem e tudo mais? Ô, João, eu sempre detestei política a minha vida toda. Mas lá em 2015, 16, a ficha começou a cair ou a minha visão começou a mudar. Nesses 2 anos, o Brasil enfrentou a maior recessão da história. Eu tive de reduzir o quadro da empresa que eu administrava em mais de 2.500 colaboradores. Caramba. Foram os piores anos da minha vida. Aquilo me fez muito mal. Eu tive de demitir pessoas que eu contratei, que eu treinei, que eu sabia que eram bons profissionais, porque caso contrário a empresa não ficava de pé. E aquilo me causou uma dor muito grande. Eu tive problemas sérios de saúde, inclusive. Parei de sentir gosto de tudo quanto é comida, tudo que eu comia era igual isopor. Tive de ir no psiquiatra, tomar medicamento. E aí eu Problema comecei. patológico mesmo. Teve Aí eu comecei a enxergar que não adianta você estudar muito, você ser um bom profissional, montar um bom negócio, se o país aonde você está afundando. E lembrando que em 2015 e 2016 o Brasil foi o único país do mundo que teve recessão. Se todo mundo está crescendo, todo mundo está avançando e tem um país que está afundando, qual que é o motivo? Problema político aqui. E era problema político, era Dilma, era impeachment, era Lava Jato, era toda essa corrupção que nós estamos assistindo de novo. Então eu falei, não, eu vou entrar na política para provar que é sim possível fazer diferente. E contrariando todos e tudo, fui eleito governador de Minas e fiz um governo que tirou o Titanic do fundo do mar. E fiz questão de fazer algumas coisas inéditas, como não ter um parente no Estado, que tem 300 mil funcionários, eu não levei um parente. Durante o meu governo não teve um escândalo, não teve um esquema. Eu falo que o meu governo acabou sendo muito ruim para os meios de comunicação, no sentido deles não terem muita notícia de escândalo, de corrupção, que é o que acontece lá em Brasília, né? Que é o que vende muito. Então, por esse lado aí, meu governo não foi bom, mas é verdade. E a gente acompanhou à distância, naturalmente, né? Enxerga alguns números. Tem uma situação do governo que eu queria tirar uma dúvida com o senhor, né? O senhor foi governador, tinha várias metas lá, cumpriu muitos dos propósitos. Tem um amigo meu, grande amigo meu que é mineiro, sempre falou bem do governo do senhor, mas teve em especial ali 2 companhias que o senhor não conseguiu privatizar, né? Que foi a CEMIG e a Copasa, pelo que a gente pegou de informação. E mesmo o governador, como ele na Assembleia, não conseguiu eventualmente fazer aquilo que é a bandeira principal. Por que disso, né? Qual que é a dificuldade, talvez, da gente encontrar meios de tornar mais eficiente ainda essas empresas públicas, esse conglomerado de companhias aí? Porque, na realidade, do governo federal, a gente tem centenas aí de iniciativas públicas que têm potencial de privatização e que o senhor defende claramente que quer privatizar tudo, né?
Bom, João, primeiro, tem de ficar claro, eu privatizei 117 empresas. Que não é pouco, né? Que não é pouco. Inclusive a Copasa, que você citou aí, ela já tem autorização para ser privatizada, foi votado na Assembleia Legislativa, e nós vendemos tudo aquilo que era possível, participações societárias, então foi um processo de privatização bastante, vamos dizer, intenso, mas como as duas empresas listadas em bolsa e as mais conhecidas são CEMIG e Copasa, o pessoal sempre menciona a CEMIG. Mas essas empresas tiveram os seus valores em bolsa, o valor da ação multiplicado por 4, o que prova que uma gestão séria, com gente competente, trouxe eficiência e valorização. E a Copasa em breve está indo aí a leilão, está sendo privatizada com todo critério, com metas a serem cumpridas, e eu tenho certeza que o avanço no saneamento de Minas vai ser muito grande. Eu trouxe o assunto porque isso demonstra a dificuldade, às vezes, na política da gente fazer o que a gente quer. A gente é refém de... Né, o presidente da República é refém de um congresso, de senadores, deputados, a gente tem a judicialização do país, depois... Mas só deixa eu te dar... queria trazer a visão do senhor disso, né, dessa dificuldade do jogo político. Mas deixa eu te dar aqui uma comparação. Eu falo que, para mim, ter sido governador de Minas foi uma grande fábrica de frustrações. Mas olha só, eu queria fazer 5.000 coisas, consegui fazer 2.000, mas quem estava lá antes fazia só 50. Você acha que eu tenho de comparar com 50 ou com 5.000? Tem que olhar o copo cheio. Então, tem que olhar o copo entendendo? Faz aí parte. Depende a comparação, né? Foi frustrante não fazer 5.000, mas na hora que você compara 2.000 com 50, você vê que o avanço foi muito grande. Eu queria fechar e já agradecer também toda a disponibilidade da assessoria, a equipe que deu abertura e o senhor, por se dispor a conversar com a gente, né? Somos um veículo de mídia que está fugindo do tradicional, tentando trazer o empresário, dar voz, se conectando de uma maneira digital. É muito legal a gente poder fazer esse registro, é importante para nós também, então a gente agradece. Mas eu queria fechar, obviamente, com um tema polêmico, que é essa judicialização do país. A gente tem, o senhor tem, né, publicamente assumido a sua posição contrária a vários dos desmandos do Supremo Tribunal. Existe um problema sério de alta judicialização e questionamentos, não só por parte do que a gente vê em Brasília, mas até em níveis locais e estaduais e regionais a gente tem essa dificuldade. O senhor produziu uma série com o IA, inclusive, tratando lá, né, dos ministros do STF como fantoche, enfim. A pergunta é, foi uma crítica institucional? É um cálculo eleitoral? Essa briga na presidência da República permanecerá? A defesa do impeachment dos ministros? Porque quem olha de fora vê isso como prioridade, principalmente levado em consideração as pautas que a gente recebe de Brasília, né? Sim. Ô, João, acho que todo brasileiro que acompanha um pouco, né, o que está acontecendo vê os absurdos que nós temos assistido. Um ministro do Supremo Tribunal Federal ter uma esposa que muito provavelmente por causa do cargo dele conquistou um contrato de 129 milhões de reais, não é algo que pode ficar desapercebido e esquecido de forma alguma. Está claríssimo que esse ministro está lá para poder tirar vantagens do cargo que ele exerce. E ele teve uma proximidade, caronas no jato, contrato da esposa, com o maior bandido banqueiro do Brasil, da história. Então é algo que realmente nos assusta e que nos causa indignação. E nós precisamos levar adiante essas investigações, apurar até que ponto. Imoral nós já sabemos que é. Ilegal que se apure para ver se é ou não. E eu tenho questionado. Eu questiono a gastança do Lula também, com a primeira-dama, que vivem uma vida de sheik da Arábia, né? O padrão de vida deles, apesar deles ser presidente de um país pobre, é como um país com déficit e tal. De um país com déficit é igual de um sheik da Arábia. E eu, como governador de Minas, fiz questão de continuar vivendo a minha vida. Não é porque eu fui eleito governador que eu vou viver igual um imperador, como tinha lá. Eu dispensei palácio,
dispensei 32 empregadas, chefes, governantas que tinha, dispensei ir e voltar para o trabalho de helicóptero, vou e volto de carro, até porque fui morar perto. Então, eu acho que nós temos de ter no setor público quem quer servir o público, como o próprio nome indica, e não quem quer ficar vivendo no meio do privilégio e, como lá em Brasília, se sentindo intocável. Então, o que nós estamos fazendo é uma sátira, que eu acho que é um humor inteligente, que acontece em toda a democracia e que está preocupando eles muito. Tanto é que entraram aí já Sim. com processo contra mim, mas eu estou com a minha consciência tranquila, estou fazendo o certo e já mostrei em Minas que é possível fazer diferente. E parece que estou incomodando eles. Parece que quando os intocáveis vê que existe algo que pode funcionar melhor, mas que fere os interesses deles, eles começam a se movimentar. Mas levarei adiante. O Brasil é um país que tem muitos recursos, um povo que trabalha, que tem tudo para dar certo. O problema aqui não é falta de recurso, o problema aqui é que está sobrando ladrão e eles não estão sendo atacados. Eu sei que fazer política é mais ou menos como olhar as nuvens, que nem diria, se eu não me engano, Ulisses Guimarães, né? Magalhães Pinto que falou isso, o ex-governador de Minas. Pode ser. Cada hora está de um jeito. Isso. Mas teremos Romeu Zema de fato candidato à presidência da República ou existe a possibilidade de uma composição pensando num grande levante nacional? Ô João, eu vou até o final, até porque eu tenho essas propostas que são diferentes de praticamente todos os candidatos que vêm de um contexto, de um meio político. Eu venho de fora, eu venho do setor público. Então eu tenho uma visão, eu tenho propostas que são diferentes de todos os demais concorrentes que eu tenho, com todo respeito a eles. E o Brasil precisa de uma boa chacoalhada. No setor privado usa muito o termo turnaround, não é isso? Turnaround. Quando uma empresa está numa crise séria, geralmente se traz alguém de fora com uma visão diferente para dar essa chacoalhada. E o Brasil já mostrou que não são os políticos de sempre que vão dar conta, não. Precisa vir alguém de fora com outro modelo mental, com a outra visão, para fazer essa mudança. E lá em Minas nós fizemos e funcionou e está funcionando. Zema, muito obrigado pelo seu tempo. Eu é que agradeço. Está com a gente até agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe no empreendanews.com.br, você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo, isso foi mais um Empreenda Política para vocês. Valeu!